amigos e amigas, é uma honra poder participar mais uma vez deste trabalho magnífico desenvolvido pelo Grupo da Fraternidade Irmão Altino. Honrado pela oportunidade de poder trazer mais uma singela contribuição. Hoje falaremos da valorização da vida, da prevenção ao suicídio. O tema suicídio é um tabu. Não se fala sobre o assunto. O suicídio é um assunto proibido por questões sociais, culturais, místicas, religiosas. É um assunto ausente na sociedade. E eu busquei alguns dados aqui para tratar com os amigos, para mostrar aos amigos a relevância deste tema. Esses dados, os dados mais atuais, são do ano de 2015, portanto de 5 anos atrás, e foram trazidos por um profundo estudo da Organização das Nações Unidas. Segundo a ONU, o número de suicídios no mundo supera o número de mortos por homicídio e conflitos armados. Cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos no mundo. E o número é maior, estima-se, por conta da ausência de índices confiáveis em vários países. A estimativa é que de 900 mil a 1 milhão de pessoas tirem a própria vida todos os anos no mundo. A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. O que vale dizer que ao final desta minha fala, do começo ao fim da minha fala, cerca de 15 pessoas tirarão a própria vida. Para cada suicídio que se consuma, estima-se que de 10 a 20 pessoas tentem o suicídio sem que consigam se matar. Isto importa em uma tentativa de suicídio a cada 3 segundos. A cada 3 segundos, há uma pessoa que sobrevive a si mesma. É a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, com crescimento ininterrupto de suicídios nessa faixa etária da ordem de 10% desde o ano de 2002. Há 60% de aumento nos últimos 50 anos em países em desenvolvimento como China, Índia, Brasil e Rússia. Estima-se que entre 5 e 6 pessoas próximas ao suicida experimentem dor lancinante, não raro transformada em trauma, o que significa que pessoas se afastam do trabalho, têm problemas graves, psicológicos, psiquiátricos, por conta de terem em sua família um ente querido, um amigo, um parente que se lança ao suicídio. A expectativa da Organização Mundial da Saúde é que o número de suicídios dobre até o ano de 2030. No Brasil, os dados mais completos datam do ano de 2013, em que houve 11.821 suicídios, 32 ao dia, o que lhe dá a posição de 8º país do mundo em números absolutos de suicídio. Poucas pessoas têm essas informações. E sem informação não há prevenção. Notadamente na área da saúde é necessário informar para prevenir. Vejamos as doenças sexualmente transmissíveis. A dengue. Olhem a informação que é preciso eliminar os criadouros do mosquito para extirpar, tentar eliminar o problema da dengue. Imaginemos nós se não tivéssemos essa informação. O câncer de mama, em que na década de 90 se cria o Outubro Rosa
e várias atrizes com os seios desnudos na TV promovendo o autoexame para a detecção de nódulos cancerígenos, que aumentou extraordinariamente o número de diagnósticos precoces do câncer de mama e a possibilidade de cura. Portanto, sem informação não se investe dinheiro, energia, tempo na prevenção do problema. E por que não se fala sobre esse tema que é tabu? Poucas pessoas conhecem esses dados, essas informações trazidas pela ONU, o que reforça a ideia de que não se fala sobre o assunto, de que o assunto é um tabu. Não se fala porque se tem o receio de criar uma projeção mimética naquelas pessoas já fragilizadas, ou seja, uma tendência à imitação do ato. E isso está baseado em alguns fatos. Depois da morte de Marilyn Monroe, que até hoje é tida como suicídio, houve um aumento extraordinário do número de suicídios nos Estados Unidos que se seguiram a informação do seu suicídio. Também no caso do Kurt Cobain, o vocalista da banda Nirvana, que se suicidou, logo depois da notícia do seu suicídio, houve um aumento extraordinário do número de suicídios também nos Estados Unidos, muito fora da curva, muito fora da média que se observava. A OMS, então, lança uma cartilha principalmente voltada a jornalistas, para que haja uma nova forma de informação desses suicídios, para evitar a criação dessa projeção de imitação nas pessoas fragilizadas, com a recomendação de que orientem que o suicídio é prevenível em ao menos 90% dos casos. Ou seja, as causas que levam ao suicídio são diagnosticáveis e tratáveis. É assim que deve ser tratado o tema. É possível tratar as causas que levam alguém à prática do suicídio. Suicidólogos, estudiosos de um ramo, de um campo novo da ciência, a suicidologia, esses suicidólogos são psiquiatras, psicoterapeutas, mapearam 15 mil mortes ao redor do mundo em diferentes cenários políticos, em diferentes regiões do globo, em diferentes situações econômicas, velhos, jovens, e todos esses óbitos com um ponto em comum. A causa dessas mortes era o suicídio. E constataram alguns fatores de risco que podem levar as pessoas ao suicídio. Lembrando-se sempre que estamos tratando com os homens, e muitas vezes as causas são complexas, as causas são variadas e se somam para levar ao suicídio. A primeira delas, detectaram os suicidólogos na análise desses 15 mil óbitos, é a falta de nutrição emocional. Principalmente na primeira infância não se cria uma rede de afeto, uma rede de carinho, uma rede de cuidado que permita depois ao adulto atravessar as frustrações, os problemas, os reveses da vida com estrutura para suportá-los. Não se dá um alicerce emocional àquela pessoa e diante das frustrações ela vê muitas vezes na morte a solução para os seus problemas. A ausência de fé é outro fator importante de risco. Não se crê, não se tem esperança em uma força superior, e aqui não falamos só do espiritismo, mas das várias religiões. Não se crê em uma força superior na qual se possa depositar a nossa confiança. O sentimento de culpa por um erro cometido, a imobilização, a fixação na culpa,
é outro fator de risco detectado por esses estudiosos. E outro grande fator de risco, muitas vezes causado pelos anteriores, é a depressão. A depressão, que é um transtorno de humor que vai interferir na bioquímica do cérebro, as sinapses ficam comprometidas, a transmissão da informação de neurônio a neurônio se dá com extremo vagar. Por isso, essa letargia daquele que sofre do problema da depressão, que muitas vezes não tem o ânimo, a vontade de sair da cama, abrir a janela, é uma questão química no cérebro, é uma interferência, esse transtorno de humor que interfere na bioquímica do cérebro. E há, obviamente, tratamento. Hoje a possibilidade de se contar com psicofármacos, com antidepressivos, para que se regule essa questão bioquímica no cérebro. A psicoterapia, né? Os psicoterapeutas, psicólogos, psiquiatras, que vão detectar qual a causa dessa prostração. E também a fluidoterapia, porque é fato constatado que na imensa maioria dos casos há ação de espíritos obsessores que localizam pessoas fragilizadas e incutem ou estimulam a ideia de que fora da morte não há solução para aquele problema. É o que Raul Teixeira chama de suicídio por indução espiritual. E o Espiritismo traz instrumentos, ferramentas para que se possa lutar contra esta tendência, contra essa ideia do suicídio. O Espiritismo se declara adversário do materialismo. Na questão 799 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos como o Espiritismo pode contribuir para o progresso da humanidade, e os espíritos respondem destruindo o materialismo. Portanto, o Espiritismo se lança como adversário das doutrinas materialistas que trazem a ideia de uma única existência, de que viemos do nada e iremos ao nada, que a existência, a vida começa no berço e se encerra no túmulo. Essas ideias materialistas instigam, estimulam, obviamente, o suicídio, porque para aquele que sofre, para aquele privado da felicidade, das alegrias, dessa única existência, para os materialistas, para ele é melhor se lançar no nada antes e acabar com seus problemas do que esperar para se lançar neste nada. Mas o Espiritismo, se lançando como adversário do materialismo, repito, nos traz subsídios para lutar contra a ideia de que os problemas podem ser resolvidos pela morte. Porque o Espiritismo nos traz a ideia central de que você não vai morrer. De que o que precisa passar é o problema que você está vivenciando e não a vida que você está vivendo. E este problema vai passar. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, itens 14 a 17, trata-se do suicídio, com o título O Suicídio e a Loucura. E olhem o que dizem os espíritos. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores excitantes ao suicídio. O Espiritismo traz a certeza de que, abreviando sua vida, o homem alcança um resultado justamente contrário ao que esperava, que se livra de um mal para chegar a um pior, mais longo e mais terrível, que se engana se crê em se matando ir mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo para que ele se reúna no outro mundo aos objetos das suas afeições
que esperava ali reencontrar. De onde a consequência de que o suicídio, não lhe dando senão decepções, está contra o seu próprio interesse. Comparando-se, pois, os resultados das doutrinas materialista e espírita, sob o único ponto de vista do suicídio, vemos que a lógica de uma, do materialismo, a ele conduz, enquanto que a lógica do espiritismo, do suicídio desvia, o que está confirmado pela experiência. No clássico livro Memórias de um Suicida, Ivone Amaral Pereira traz as consequências do suicídio narradas por Camilo Cândido Botelho, um escritor português. E já na introdução, Camilo Cândido Botelho coloca que pintará em cores vivas as consequências do suicídio para que se elimine a ideia suicida naqueles tentados ao ato fatal. No livro Céu e o Inferno, nós temos as experiências, os relatos dos espíritos suicidas e a grande aflição que deles tomam conta quando constatam que a morte não existe e que os sofrimentos são ainda mais atrozes. Mas sempre há esperança. Ainda no livro Memórias de um Suicida, Camilo Cândido Botelho diz sobre a sua recepção, o seu resgate, o seu tratamento no Hospital Maria de Nazaré, onde há resgatado pela Legião dos Servos de Maria responsáveis pelo tratamento desses espíritos. Portanto, sabemos que aos espíritos, ainda os que se lançam ao suicídio, não há abandono. Não há abandono no universo. Há espíritos que se abandonam porque se comprazem na sua própria inferioridade. Mas há sempre a oportunidade de redenção a todos os espíritos. Para finalizar, eu queria deixar aqui o número, o contato do Centro de Valorização da Vida, 188, número de telefone. Também atendem por e-mail, por chat, e 2 milhões de pessoas são atendidas por ano pelo Centro de Valorização da Vida, que traz a possibilidade de uma expertise maravilhosa a ser emprestada aos centros espíritas, porque nós, espíritas, seremos chamados a dar a contribuição contra o suicídio. Vejam, a ONU diz que o número de suicídios dobrará até o ano de 2030 no mundo, e essas pessoas certamente buscarão o fortalecimento, a esperança, a fé nos centros espíritas. E o Centro de Valorização da Vida atende sem julgamento, sem pressa e com absoluto sigilo. E é essa expertise que deve ser emprestada aos centros espíritas. Quando alguém acorrer à nossa casa espírita à procura de auxílio, sejamos todos ouvidos, porque a pessoa precisa falar para descomprimir a alma. E nós precisamos ouvi-la, sem julgamento, sem pressa e com o mais absoluto sigilo. Essa sociedade consumista, imediatista, hedonista, criou esses números alarmantes do suicídio. E está a reclamar de nós ações efetivas em prol da vida, em prol da valorização da vida. Que a paz do Cristo esteja com todos.